Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Cresce o debate sobre o projeto de lei que propõe mudança do nome do viaduto do Chá para homenagear o ex-governador Mário Covas. Hoje nós recebemos o vereador do PSDB, Mário Covas Neto, para falar sobre a polêmica homenagem ao pai dele. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. E eu sei que o senhor já se manifestou contra esta homenagem de trocar o nome do viaduto do Chá para Mário Covas. E a maior parte da bancada do PSDB é a favor. Por que o senhor é contra? Não é bem a bancada do PSDB, a maior quantidade de vereadores da casa. Houve uma iniciativa do vereador Vadir Mutran, desculpe, que propôs isso na época que meu pai morreu, em 2001, mas que ficou parado lá pela Câmara. Por alguma razão, seja porque eu estou lá, enfim, seja porque ele foi estimulado a propor novamente. E isso ele pegou assinaturas de apoio dos vereadores. E acabou que 45 dos 55 vereadores acabaram assinando esse apoio dessa mudança. E eu acabei não assinando, apesar de considerar que em homenagem a gente não escolhe enfim, e a homenagem a gente tem que aceitar. E agradece? E agradece, homenagem, evidente. Né? Sempre é uma honraria. Sem dúvida, sem dúvida. Mas imagine o meu constrangimento sendo filho e achar que esse tipo de homenagem não caberia, não deveria caber. Você tem marcos históricos na cidade que não devem mudar de nome, a denominação tem que continuar a mesma, porque afinal de contas a população conhece, já reconhece tudo. E acabei não apoiando, então, essa propositura. Acho até que alguns dos meus colegas a apoiaram em virtude de eu estar lá mesmo. Ou o nome Mário Covas, não. Que é um político que existe até um consenso em relação à obra dele, à ação política nos momentos difíceis da vida do país. Mas eu tenho a informação que o senhor entrou com um projeto lá na Câmara para acabar com essa coisa de mudar nomes de espaços públicos para fazer homenagens. Qual é o fulcro do seu projeto? Então, a ideia é exatamente essa. Naqueles logradouros públicos, ruas, avenidas, praças e tal, que não tenham denominação, elas podem ser homenageadas a alguma pessoa, uma figura, um momento histórico, alguma coisa assim. Mas aonde já tem a denominação, é que ela permaneça inalterada. Isso porque as pessoas acabam se habituando com aquele lugar, é ponto de referência, enfim, vira a história da cidade. As pessoas que são, pessoas ou fatos que são homenageados, se a todo momento nós formos trocar, nós vamos perder a nossa memória. Então, mas tem uma coisa que esbarra o seu projeto. Muita gente entende que determinadas homenagens não têm cabimento. Uma delas é colocar nomes de lideranças da ditadura militar, pessoas que subscreveram ou se omitiram ou tinham poder de decisão para aquelas atrocidades que foram cometidas e estarem aí com nome de praça, avenidas ou de viaduto. E há vereadores que querem tirar esses nomes hoje que o país resgatou o Estado de Direito e vive plena democracia. O seu projeto não vai contra essa onda, digamos? Com certeza ele vai ao contrário desta maré, vamos dizer assim, dessa iniciativa. Existem mesmo, há um projeto de um colega meu que pretende transformar o viaduto Costa Silva em Minhocão, que já é popularmente conhecido, já é consagrado. E de fato, porque o homenageado não corresponde a um bom momento da nossa história. Eu penso assim, na hora que você fez a homenagem, na época que foi feita, ela tinha um determinado sentido. Eu acho que vale mais a pena a memória, até mesmo veja, se o Holocausto foi um problema, enfim, cuja memória a gente não quer saudar,
mas ele, a todo momento, você tem marcos que mostram aquilo, o acontecimento. O fato de você ter o nome de uma pessoa que esteve na ditadura ou teve algum ato ruim, não significa que você simplesmente tenha que excluí-la da história. Eu prefiro ainda que se mantenha a tradição. O nome que foi dado, que seja mantido. Uma outra questão a respeito desses nomes e que já vem sendo, né, está nesse debate, é a repetição de homenagens. No próprio caso de Mário Covas, do ex-governador Mário Covas, já tem o Rodoanel, o parque tem nome com o nome dele, e assim outros nomes, na Bahia, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, tem em muitos lugares com o nome dele em homenagem. Não se trata de questionar a homenagem merecida ou não, mas isso não se transforma num culto à personalidade, algo que de alguma forma também parece ser incompatível com os tempos modernos, com a democracia que vivemos? Sem dúvida. Acontece que, neste caso do meu pai, que é a parque na Avenida Paulista e o Rodoanel, o parque é do âmbito municipal, portanto foi uma proposta e foi a atribuição do nome que partiu do município. O Rodoanel não, é uma obra estadual e foi uma obra feita pelo governo do estado. Também a homenagem é de lá. De fato, felizmente para mim, como filho, com muito orgulho, meu pai é lembrado e foi lembrado muitas vezes de uma forma muito simpática e muito bacana. Mas, de fato, eu acho que da mesma forma que os pontos de referência vão ficando confusos para a população, eu acho que a repetição de nome também não que eu não deseje isso para o meu pai, muito pelo contrário, eu como filho... Cada esquina, merece. Cada vez que eu vejo o nome dele, eu fico muito feliz, muito contente. Mas eu acho que também essas coisas podem ter limites. Mas, veja, tratam-se todos de homenagens feitas depois da sua morte. Então, eu penso que as pessoas não tiveram nenhum proveito, nem político, nem nenhum outro tipo de proveito, senão desejar homenagear aquela pessoa. Eu tenho uma última questão, rapidamente, sobre o PSDB. O que está acontecendo? Aí uma cisão dentro do seu partido, não conseguiram sequer já nomear o novo presidente do partido aqui em São Paulo, por conta de desentendimentos ou ambições. O que está acontecendo com o PSDB que demonstra dificuldade de chegar a um ponto comum? Eu acho que é um processo de discussão interna, comum. Se o partido tivesse um cacique, um chefe, um dono, ele teria nomeado quem quer que seja. Não é esse o processo. Como o PSDB é maior do que isso e não tem um dono, ele tem que ouvir as várias frentes, as várias correntes que participam da vida política do partido. O que aconteceu ontem foi que se tentou e se remarcou a decisão da executiva, apesar de ter sido uma chapa única para compor o diretório, a sua comissão executiva, haviam 3 candidatos possíveis. E para evitar ou para tentar o entendimento, se postergou até amanhã a decisão final dessa presidência. Acredito que nessas 48 horas a gente vai chegar num entendimento e ter um candidato único. Muito obrigada, vereador. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Estela.